Ditadura do proletariado. Esse conceito é tratado pelo professor Arthur Bispo Santos Neto. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em letras e linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente ele é professor da Universidade Federal de Alagoas e vai conversar hoje conosco sobre esse conceito. O Dialogando está no ar, compartilhando conhecimento. A ditadura do proletariado se constitui como problemático, diria que seria problemático, é um termo problemático, muito adotado pelos trotskistas, pelos stalinistas, de certa forma pela dogmática, né? O Marx, 2 ou 3 vezes o Marx fez referência a essa ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é um termo muito recorrente em Lenin, né? Lenin usou muito esse termo. E, vamos dizer assim, a dogmática stalinista, né, os trotskistas defendem que realmente existiu na Rússia uma espécie de ditadura do proletariado, né, o que eu não tenho acordo. Acho que essa ditadura do proletariado se configurou no Estado soviético. O Estado soviético foi essa expressão da ditadura do proletariado, né, um Estado proletário, né. O termo ditadura, segundo alguns autores, não é um termo bom, né? A ditadura não é boa, né? Nenhuma forma de ditadura é boa, né? Se a gente entende o espírito do texto, do que o Marx está dizendo, né? Ele está se referindo ao fato de que uma mudança substancial da sociedade, né, capitalista, né, a transição da sociedade capitalista para a sociedade socialista não vai acontecer, né, vamos dizer assim, a partir de um acordo de cavaleiros, né? Então, vai existir o embate, vai existir a luta, né? A luta de classes. É uma luta não entre indivíduos, mas é uma luta de classes, interesses que são antagônicos e não podem ser reconciliados. Não há uma conciliação possível. Então, dizer assim, não é as contradições que se resolvem no âmbito da consciência e de acordos. Não se resolve num acordo de cavaleiros, não tem como resolver. Então, tem esse processo revolucionário e abre-se, então, um período de duplicidade de poderes, em que os trabalhadores vão se organizar, como se organizou na Comuna, através dos comunados, como se organizou na Revolução Russa, através dos conselhos operários e dos comitês de fábrica, e vão constituir um poder alternativo. Esse poder alternativo dos trabalhadores, o poder dos trabalhadores e o poder da burguesia, vão existir mutuamente. E os trabalhadores vão estar, né, armados, vão ter que se armar, porque os trabalhadores ocupam as fábricas, e quando ocupam as fábricas, a burguesia manda a polícia, né? E os trabalhadores têm que se armar para assegurar seus direitos, né? Os trabalhadores têm que se armar quando ocupa a terra, porque a burguesia manda a polícia, e a polícia vai lá para atender os interesses da burguesia agrária. Então os trabalhadores têm que se armar. Então essa ditadura, essa chamada ditadura, seria isso, é o enfrentamento, os enfrentamentos. Então, na verdade, não se trata de uma ditadura, porque as ditaduras foram entendidas como sistemas totalitários, né? E aí vem, né, o stalinismo como expressão disso, da ditadura do proletariado, né? Os estados totalitários que existiram, né, nas experiências pós-capitalistas servem, então, se justificam a partir dessa espécie de ditadura do proletariado. Mas esses estados não atenderam os interesses do proletariado, nem dos camponeses, seja na União Soviética, seja na China, seja em qualquer outro lugar, eles não atenderam os interesses dos trabalhadores, porque simplesmente a primeira revolução não é possível num só país. Depois, né, seria preciso radicalizar o desenvolvimento das forças produtivas e os trabalhadores assumirem de alto a baixo o controle desse edifício social e não uma burocracia. Então, os trabalhadores não podem designar um conjunto de indivíduos extraídos da própria burguesia para administrar a nova sociedade. Quem tem que administrar são os próprios trabalhadores, a partir do lugar de moradia, do lugar de produção, do lugar da sua existência. Então, o termo ditadura do proletariado eu não considero um termo bom para falar desse período da duplicidade do poder e do processo de acumulação de forças que vai levar a uma nova forma de sociabilidade. O Marx falava, lá no final da Miséria da Filosofia, o Marx fala, né? Inclusive, Marx mostra ali
né, o papel da política e aonde se extingue o papel da política. Né? Ele fala então que para fazer a transformação radical das estruturas sociais, para se fazer a revolução, os trabalhadores fariam uso da política e que a política seria sempre uma forma de dominação, uma forma de exercício do poder de uma classe contra a outra e que numa sociedade sem classes não existiria mais a política, porque a política seria sempre um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Diríamos, os trabalhadores armados têm que fazer o exercício da força, porque não existe como, né, lutar contra a burguesia quando a burguesia está armada de uma forma pacífica. Então os trabalhadores, para poder constituir o novo, vão ter que fazer um enfrentamento, porque a outra classe não vai abrir mão dos seus interesses, né? Não vai abrir mão de forma alguma dos seus interesses. Então existe uma contraposição. O latifúndio não vai abrir mão da propriedade privada do latifúndio. O empresário não vai abrir mão das suas fábricas. Os banqueiros não vão abrir mão das suas ações, dos seus investimentos, dos seus bancos. Eles não vão abrir mão. Os trabalhadores têm que partir para a violência, porque são violentados cotidianamente. Os trabalhadores são violentados nos processos de expropriações, os trabalhadores são violentados no processo de exploração que marca o modo de produção capitalista e a forma de ser do capital, porque foi com a violência que o capital veio ao mundo. O capital veio ao mundo jorrando sangue e lama por todos os seus poros. E o capital faz uso da violência, só que aí ele tem, né, os seus aparatos regulares de violência, né, o Estado fazendo uso, né, e tem aí o expediente, né, de fazer uso das armas contra os trabalhadores. Então, por isso que os trabalhadores vão precisar se armar, né, para poder mudar essa sociedade. Mas se arma também com livros, se arma também com formação política, se arma também com enxadas, com facões, com máquinas, porque a revolução não é só negativa, não é só destruição. A revolução é propositiva. Ela vem para iluminar, para trazer o novo, para construir um novo edifício social. Não é só destruir o que existe, não é explodir, não é detonar, não é nada disso. Quem quer a guerra e que se utiliza da guerra e que tem a guerra como elemento-chave no seu processo de reprodução é o capital. Os trabalhadores não querem guerra, os trabalhadores querem paz. Os trabalhadores não querem a morte, os trabalhadores querem a vida. Quem quer a morte, quem quer a destruição é o capital, é a burguesia, é o latifúndio, são os banqueiros. Foram eles que fizeram duas grandes guerras ao longo do século XX e fizeram centenas e centenas de outras guerras. É o imperialismo norte-americano, a serviço dos seus grandes aglomerados, que invadem países constantemente, cotidianamente. São eles que querem a guerra. Porque com a guerra eles vendem armas. Porque com a guerra eles lucram e lucram mais ainda, destrói cidades e reconstrói cidades para atender os seus interesses. Os trabalhadores não querem isso. Os trabalhadores querem viver, e certamente viver em paz. Coisa que o capitalismo não pode trazer, porque o capitalismo só pode trazer a paz dos cemitérios. A paz dos cemitérios de Sarajevo, a paz dos cemitérios de Damasco, a paz dos cemitérios da Líbia, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, do Haiti e assim sucessivamente.